Olá, começa agora mais um Diversidade feito com muito carinho, com informação, boas conversas e, é claro, inclusão. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros. Os meus cabelos são cacheados, estão meio presos hoje e são na altura um pouco abaixo dos meus ombros. Uso hoje no programa um bracelete prata, camiseta azul marinho, calça preta e botas pretas. Do meu lado direito está Roberto Rios. Olá, é um prazer receber você para mais um episódio do Diversidade. Eu sou o apresentador Roberto Rios, um homem branco, uso óculos, sou cadeirante também, estou usando uma blusa azul, uma calça jeans azul escuro e um tênis marrom. Você já nos acompanha no YouTube? Todo o nosso conteúdo na íntegra está disponível no youtube.com/Câmara São Paulo. Acesse a playlist do Diversidade e se inscreva no canal. Hoje recebemos o influenciador Rafa Brunelli, que atua na luta PCD e é uma inspiração para a gente. Você poderia fazer sua audiodescrição, Rafa? Em primeiro lugar, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Fazendo aqui minha audiodescrição. Eu sou Rafa Brunelli, sou uma pessoa negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, eles estão um pouquinho abaixo do meu maxilar. Visto uma camisa roxa com ombro bufante e uma calça com tecido bem molinho numa cor verde musgo e uso um sapato vinílico na cor preta e esse aqui é meu sinal em libras. Vamos começar, como a gente sempre fala, Do começo. pelo começo. Muito Sim, importante. por favor. Como foi para você a chegada do diagnóstico da neurofibromatose? Então, a neurofibromatose é uma doença hereditária. Então, quando eu nasci, eu já sabia que meu pai tinha essa doença. O que é essa doença, né? Causam pequenos neurofibromas nos nossos nervos do nosso corpo que estão aí espalhados por todo quanto é lugar. No caso do meu pai, nascia muito debaixo da pele, então era bem subcutânea, sempre vivia fazendo microcirurgias para tirar essas bolinhas. No meu caso, ela já nasceu no meio entre duas vértebras, então causou aí um combo de escoliose, lordose, cifose, mas eu só fui descobrir isso naqueles estirões de crescimento, então lá pelos 11, 12 anos, porque até então não aparentava visualmente ter essa corcunda nas minhas costas, né? Eu aparentava outros sintomas da neurofibromatose, que são manchinhas café com leite no corpo, mas lá pelos 11, 12 anos, que a professora de educação física na escola começou a reparar: olha, esse corpo, essa corcunda tá aparecendo e não estava antes. Acho que sua mãe deveria levar você num ortopedista específico de coluna. E foi aí que a gente fez raio-x panorâmico, ressonância magnética, tomografia. E aí descobriu realmente, se comprovou efetivamente o diagnóstico de neurofibromatose, que já trouxe essa deficiência física na minha coluna. Desculpa, sempre eu, né? Como você citou alguma condição de física, a neurofibromatose, ela sempre dá assim, deformação física em algum... Na maioria dos casos, sim. Pode ser tanto visível com uma protuberância, né? Então, no caso dessas pequenas bolinhas do meu pai que tinha sobre a pele, mas também que não são tão protuberantes, então essas manchinhas café com leite, mas sempre alguma demonstração física a neurofibromatose vai trazer. Olha, eu sei que você já deve ter respondido muito e eu nem gosto de perguntar como a sua deficiência impactou no seu cotidiano. Vamos fazer o contrário. Ok. Como o seu cotidiano teve que se adaptar à sua condição? Olha, eu acho que, de princípio, para todas as pessoas com deficiência, como a gente não fala sobre isso, que bom que aqui estamos falando sobre isso, né? Mas como até então não se falava sobre isso, ou melhor, até se falava, mas com aquele tom de, ai, coitado dessa pessoa, coitado. Então, é claro que a gente veio aí crescendo com esse pensamento voltado para uma questão de autoestima, né? Meu corpo é feio, meu corpo é isso, meu corpo é aquilo. Mas eu acho que, respondendo dessa outra maneira essa sua pergunta, eu acho que meu cotidiano ele teve que se adaptar à minha condição pelo fato de eu sei o que me faz mal, no sentido de eu sei o que me causa dores. Então, como eu posso evitar para que essas dores não existam? Como eu já tenho essa escoliose desde que eu nasci, todos os meus órgãos eles se adaptaram a essa curvatura. Então, a minha coluna faz essa Czinho, assim, bem voltado para esse lado do coração, do pulmão, mas não atrapalhou em nada, porque justamente meus órgãos já cresceram, vem essa coluna meio que empurrando, assim. Então, foi basicamente uma questão física
de eu saber adaptar os meus movimentos, saber que eu não posso ficar muito tempo de pé, que minha coluna já dói, ou ficar muito tempo sentado sem um encosto, minha coluna já dói. Então eu fui crescendo sabendo que, ok, tirando essa parte da baixa autoestima, né, indo para a parte mais de adaptação, é um lado de não quero ter dores. Como eu posso não ter dores? Adaptando o meu cotidiano a essas situações onde eu possa relaxar os músculos da minha coluna, justamente porque os músculos não são tão fortalecidos. E também a coluna fazendo escoliose, ela puxa um pouco a perna. Então toda essa questão de sustentação de corpo, eu fui aprendendo a como lidar com ele, com a falta dele, com as dores que eventualmente apareciam também. Rafa, eu já tenho que logo no começo do programa te agradecer pela puxada de orelha que você dá na gente, no público em geral, aquela do você tem que se aceitar. Uhum. Você precisa se aceitar para viver feliz. Uhum. A gente tem a Suelen, aceita ela como ela é, eu me aceito como eu sou, você se aceita, e nós somos resolvidos e nós somos felizes. Sim. A gente vê tanta gente que é linda, pessoas que são bonitas e querem fazer cirurgia, e querem mudar, e de repente dá tudo errado. Sim. E fica um horror, ficam deformadas. Ontem mesmo eu estava assistindo um programa de pessoas que ficaram deformadas por causa de cirurgias plásticas. Tem que tomar muito cuidado, eu acho que a pessoa tem que começar a se amar um pouco mais, principalmente as pessoas com deficiência, que é o nosso programa, é para esse público. A gente tem que começar a olhar para o espelho e falar, eu sou lindo, eu sou ótimo, eu sou bom, eu sou... Não é isso? E também saber que existem outros tipos de elogios para você mesmo, né? Saber que falar essa questão de bonito e feio passa por um padrão social que foi colocado que só esse tipo de corpo é um corpo desejado, é amado, é bonito. Então a gente racionalizando esse sentimento, é o que eu sempre falo, traz para a razão. Por que a gente acha só esse corpo bonito? Não foi do nada. Teve um porquê, teve porque foi falado, foi mostrado pra gente. Então a gente sabendo que a gente não pode colocar nosso corpo como um corpo feio, e sim como um corpo que não é lido como um corpo padrão. E saber que a gente pode se elogiar e se vangloriar de muitas outras coisas que a gente tem por dentro e até por fora também. Você trabalha hoje como produtor audiovisual. Como foi trilhar esse caminho sendo PCD? Eu sempre fui, desde criança, a criança artista, assim. Então, eu era do teatro, eu era da dança. Aí na escola tinha o jornalzinho da escola, eu era do jornalzinho da escola. Aí, eventualmente, tinha, Dia das Mães. Eu vou lá e quero ser apresentador, eu vou lá. Então, sempre gostei muito de aparecer. E, com o tempo, eu fui crescendo, assim, chegando naquela hora do ensino médio, que eu vou fazer de faculdade, né? Será que eu faço artes cênicas? Mas será que eu faço jornalismo? Também gosto disso. Fiquei muito na dúvida. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar na MTV, na antiga MTV lá em 2008, então como produtor de casting. Então, pra quem não sabe, casting é produzir plateias, produzir figuração. Então comecei a produzir isso e eu conheci uma nova profissão chamada produtor audiovisual. Eu fiz agora de rádio e TV, na verdade, que é basicamente essa mesma questão, mas eu comecei nisso e me apaixonei demais. Trabalhar com audiovisual é uma coisa que eu amo. Comecei com rádio, fui para TV, fui para produtora e depois migrei para a internet, ainda nos bastidores. Eu produzia e produzo ainda no canal Deboche Astral no YouTube, que é um canal de signos, astrologia, muito legal. E na pandemia, como as coisas diminuíram, a quantidade de trabalhos, falei, por que não produzir para mim mesmo, né? Por que não também falar sobre a minha vivência? E eu via que a internet era muito precária na questão de falar sobre ser uma pessoa com deficiência. Então, muitos influenciadores surgiram na pandemia. Então, Pequena Lô, Ivan Baron, cada um no seu nicho, né? No seu nicho de conteúdo, mas uma galera PCD fazendo arte, fazendo audiovisual. E foi aí que eu falei, tá bom, agora eu quero fazer pra mim mesmo, e me joguei na frente das câmeras também. Que bom. Como você foi construindo a sua relação com marcas, publicidade, os jobs? Porque eu acho que esse movimento de trazer corpos com deficiência para a publicidade é muito novo. Como você constrói esse leque? Como você conversa com as marcas? Olha, eu vou chutando a porta com carinho, eu falo. Porque assim, muito bom. Eu tenho que fazer assim, oi, tudo bom? Já falamos de pauta negra, lindo. Falamos de pauta da mulher, maravilhoso. Pauta LGBT, maravilhoso. Vamos aí abrir esse leque? Vamos aí até interseccionar as coisas? Então, eu vou mostrando aí como as pessoas têm uma visão errada sobre o que é uma pessoa com deficiência, né? Porque pensam que a gente não tem o entretenimento, que a gente não tem relações amorosas, que a gente não tem muitas coisas além do que a nossa deficiência mostra. Então, o que eu faço na internet, por exemplo, eu faço conteúdos explicando, falando de rotinas, né? Falando sobre o que é ser PCD, mas também faço conteúdo de entretenimento. Então, assim, ele é uma pessoa com deficiência fazendo a arte que ele quer.
Então, acho que a relação com marcas é mostrar que a gente existe e mostrar que a gente é um corpo consumidor também. Sim. A gente quer Sim, consumir, e muito. seja serviço, seja um produto. Então, as marcas esquecem que, assim, elas também perdem dinheiro sem a gente. Eu faço muito conteúdos voltados também para acessibilidade cultural, né? Então, eu vou nos festivais e falo toque, toque, toque. E aí, como tá a acessibilidade aí desse lugar, né? E muitas das respostas que me vêm até então a gente não faz porque não vem gente, né? Não vem pessoas com deficiência no festival. Aí eu falo, não, é o contrário. Não vem porque vocês não fazem. Então, o que eu sempre falo gente, acessibilidade é isso. Acessibilidade é você dar acesso para as pessoas chegarem. Então, o que eu faço é bater na porta com carinho e falar, vem aqui que a gente pode juntos criar uma coisa muito legal. Cara, todo mundo que trabalha para melhorar a vida da pessoa com deficiência é bem-vindo nesse programa, é bem-vindo no mundo. Sim. Sim. Ô, Rafa, nós vamos dar um breakzinho, certo? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique conosco. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Já voltamos com o nosso programa Diversidade por aqui na Rede Câmara, conversando sobre vida, carreira e capacitismo com o produtor e influenciador Rafa Brunelli. Que legal. Tô adorando o papo, tô adorando demais. E nós também. Que bom, Sim, que bom. Primeiro, porque você se comunica muito bem. Obrigado. Segundo, porque as informações estão vindo ótimas. Sim. Né? Você escreve para uma coluna de opinião também, certo? Você já falou que aborda tal, mas nessa coluna especificamente, você aborda também todos os temas, você fala de PCD. Sim. E quando você fala de PCD, eu queria saber uma coisa. Você fala de todos os tipos de deficiência? Você fala de cegos, surdos, amputados, cadeirantes, síndromes e aí vai por diante? A coluna que eu escrevo é a coluna do Terra Nós, que é um guarda-chuva do portal Terra voltado para a diversidade. Então, por ser uma pessoa LGBT, por ser uma pessoa com deficiência, então meus temas basicamente são sobre esses dois, mas a maioria das vezes sobre ser uma pessoa com deficiência. Eu falo muito no sentido mais macro, então assim, voltado mais para diversidade, inclusão, acessibilidade, o beabá, porque eu acho que apesar do nosso corpo ainda ser muito falado desde ali de outros programas que mostram o nosso corpo como coitadismo ou como exemplo de superação, então eu acho que ainda estamos, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, na fase do beabá. Então, eu uso muito essa questão de oratória que eu tenho, de ser mais didático, para falar mais dessa coisa mais global. Quando eu trago mais para o micro, é claro que eu trago para minha experiência, porque é uma coisa que eu vivo e tal, e também para colegas, parceiros meus, e sejam influenciadores ou não, que têm outros tipos de deficiência, eu converso muito também. Que tipo de acessibilidade você passa? Que tipo de dificuldade? Que tipo de coisa você acha que melhoraria para o seu dia a dia? E aí, claro, eu vou trazendo isso para a minha coluna também. O que levou você a fazer essa coluna? Foi a necessidade de informações para o grupo LGBT ou para o grupo de pessoas com deficiência? Foi essa necessidade? Você sentiu isso? Super, foi um convite que veio do Terra, porque eu já fazia basicamente esses tipos de conteúdo nas minhas redes também. E aí o Terra veio querendo aí colocar um microfone maior na minha boca para falar. E eu achei um convite maravilhoso, porque eu acho que dentro da comunidade LGBT ainda falta falar de PCD, e dentro da comunidade PCD ainda falta falar de LGBT. É o que eu falei também agora há pouco, né? Pensar em intersecções. Pensar que um corpo PCD preto passa por outras coisas que um corpo PCD branco. Sim. Então a gente pensar nisso de diversidade dentro da diversidade, que são coisas que a gente tem que começar a pensar também para avançar as páginas, né, gente? A gente já leu a página 1, lindo, maravilhoso. Vamos para a página 2 agora? Que aí eu acho que de página em página a gente vai pensando e criando na nossa cabeça um estigma de corpos diferentes, que têm vivências diferentes, que todas podem se respeitar e devem, né, se respeitar e se complementar.
Quando você decidiu desbravar esse mundo maluco e muito amplo da internet, existem duas linhas de raciocínio, duas vias. Ou você pensa, caramba, vai ser um desafio me expor, ou você pensa, vai ser uma forma de criar uma comunidade de pessoas parecidas comigo e a gente trocar. Qual foi o seu primeiro impacto? Foi assustador ou foi, caramba, achei pessoas parecidas comigo? Assim, como eu sou uma pessoa bem aparecida, então assim, pra mim não foi assustador, também porque eu já estava trabalhando na internet já fazia um tempo, então eu já conhecia como funcionava cada mecanismo ali de trabalhar com digital influencer, produtor de conteúdo digital, enfim. Então, pra mim, foi uma coisa de quero mostrar um diferencial que é pouco mostrado na internet, falado na internet, qual que é o meu? E falei, claro, por que não falar de mim mesmo com uma pessoa com deficiência? E eu vim me reconstruindo dentro da minha cabeça sobre o meu empoderamento do meu corpo fazendo os conteúdos. Porque é isso, né? Até então, aquele pensamento básico de, não vou pensar sobre isso não, né? Porque pensar sobre isso me lembra lá a adolescência, que me causa traumas, gatilhos, exato. E até falar sobre isso é legal, porque mostra assim, olha, não sou só eu que passo por isso, mas vamos mudar essa chave? Então eu acho que veio as duas coisas juntas, mas acho que veio mais a parte de, tô louco pra mostrar isso pra todo mundo, sabe? Eu queria voltar um pouquinho na sua fala, que você falou assim, poxa, passamos a página 1, ok, beleza, vamos para a página 2. Estou fazendo exatamente como você fez, tá? Passamos a página 1. Só que, infelizmente, nós temos que voltar à página 1 de vez em quando. A gente está aqui no programa há muito tempo e, às vezes, a gente depara com pessoas que não sabem absolutamente nada, nada. Não sabem nem que existe pessoas com deficiência. Então, volta e meia, a gente tem que reler a página 1 e, de repente, pular 2, pular 3, mas voltar na página 1 de vez em quando, sabe? Você tem que puxar aqueles que estão mais atrás para vir, vem, acompanha nós. Certo? Não, faz muito sentido, faz muito sentido. Porque é isso, né? Tem gente que não recebe informação. Que nem, eu falo disso na internet já faz 4 anos, mas ainda tem gente que me pergunta, por que eu não posso falar deficiente, tem que ser pessoa com deficiência? Eu penso internamente, gente, já falei disso várias vezes, mas vamos lá. É por causa disso, disso e disso. Então, acho que é justo. Temos que aí puxar as pessoas. Por causa disso, eu te pergunto, qual é a sua relação com o seu público? Certo? É boa, você tem que de vez em quando dar uma puxada de orelha, voltar na página 1, ir para a página 3, explicar mais profundamente um determinado assunto. Essa relação com o seu público, ela é bem construtiva, o pessoal te faz perguntas boas, e aí vai por diante. Eu acho que sim, tenho certeza que a minha rede eu tenho uma bolha de proteção muito grande, porque assim, grandes hates nunca sofri, então eu me sinto muito segura produzindo meus conteúdos. O que as pessoas fazem às vezes, que eu dou uma pequenininha puxão de orelha, é quando a pessoa fala, mas você nem parece deficiente, você é lindo. Ela fala assim, eu sei que você está me elogiando, mas assim. Então, são essas, não são grandes puxadas, são pequenininhas puxadas de orelha. Agora a gente entra numa camada mais profunda quando se fala de PCD dentro da comunidade LGBTQIA+. Você recebe alguns tipos de pergunta meio, você fala, que absurdo, como é essa sua relação caminhando, diz assim, né? Cabulosa. Como é caminhar por essas duas vertentes? Eu acho assim, até então eu me identificava como um homem gay, mas eu acho que junto com a minha construção de autoestima em relação ao meu corpo externo, que me ajudou muito também com o meu corpo interno, eu comecei a olhar a comunidade G, principalmente, que é uma comunidade bastante tóxica, principalmente voltada ao culto ao corpo padrão. Então, eu nunca entendia por que eu me sentia tão mal dentro dessa comunidade, porque eu via que assim, mas eu não estou sendo desejado, eu não estou sendo quisto, e até estou sendo apontado como antônimo disso. Por que será isso? Eu ficava muito em dúvida, e até eu fiquei, gente, mas eu não quero sentir isso, porque onde que eu tô então? E foi aí que eu conheci a pansexualidade, que pra quem não sabe, pansexualidade é bem parecida com a bissexualidade, mas é mais uma questão de o gênero em si não importa, e sim a pessoa em si. Então, eu me atraio, eu amo, e pela pessoa que está aqui na minha frente, não importa o corpo, a genitália, enfim, não importa qual o gênero da pessoa que está aqui. E eu percebi que corpos dissidentes, que são esses corpos que fogem aí do padrão, são corpos que se encontram. Então, também reparei que dentro da comunidade trans, a comunidade PCD é muito aceita e muito falada. E eu me senti muito aceito quando eu me entendi
e fugir dessa comunidade GGGGG, que ainda assim tem esse estigma do que é um corpo bonito, que é um corpo padrão, até uma masculinidade padrão. E eu via que não tinha nada a ver com isso, então eu fiquei muito feliz e muito mais tranquilo comigo mesmo quando eu me livrei desse mal. E até mesmo ser visto como um corpo que sim se relaciona Exato, sexualmente, exato. que tem esse distanciamento do corpo PCD. Total. Né? Me diga uma coisa, você falou dessa questão do corpo, da atração, da questão da pessoa com deficiência e tudo mais. Me lembrei de um assunto, os devotees, certo? Eles são atraídos, um grupo que é atraído pela pessoa com deficiência. Como você se insere? Você já foi paquerado por uma pessoa que vem por causa da deficiência, tem uma atração ali por causa... Eu acho que a gente tem que cair no papo que nem a gente faz na questão de hipersexualização do corpo negro, hipersexualização do corpo trans, é saber, tá, mas você tá me querendo só por causa disso, ou isso não importa pra você? Porque assim, se isso não importar pra você, tranquilo, delícia, você vai me conhecer e minha deficiência não importa. Mas se você está se atraindo por causa da minha deficiência, entra muito até no mesmo paralelo aqui do que eu não me atrair também por causa da sua deficiência. É assim, deficiência não pode ser o nosso norte, ela não é a gente, ela faz parte da gente. Então, eu acho que é ficar de olho nessa pessoa que tá aí. Tipo assim, tá bom, tô aceitando esse seu charme, mas vamos ver até onde ele vai. Certo, eu acho que você está falando certo. A gente não pode ser vítima de uma pessoa que tem uma tara. Exatamente. É uma loucura. Exatamente. Né? Eu acho que isso aí tem que ser colocado meio de lado ou com responsabilidade e a gente tem que ficar esperto com o Porque a gente negócio. pode se machucar com isso também, né? Porque Muito, se for tara, a tara muito. acaba rapidinho, né? Muito. Lembrando as pessoas com deficiência que estão nos assistindo que tem que tomar um certo cuidado com a proximidade de pessoas. Você tem que, como todo mundo, tem que tomar um certo cuidado com proximidade de pessoas. Saber quais são as intenções desse novo amigo. E eu acho que também cai muito no lugar, e eu já ouvi relatos, da comodidade, porque a pessoa com deficiência às vezes não tem autoestima muito trabalhada, então, poxa, essa pessoa está se atraindo por mim, ainda que seja só pela minha deficiência, eu vou ver no que dá, né? E é muito perigoso isso. Seus sonhos futuros? Meus sonhos futuros, bem, como uma pessoa aparecida que falei aqui várias vezes. Quero aparecer mais. Quero aparecer mais, exato. Meus planos futuros é ir para uma comunicação maior ainda, portais maiores, falar de coisas que eu gosto, que é falar de entretenimento, de nostalgia do entretenimento, que é uma coisa que eu já venho fazendo ainda nas minhas redes. E, paralelo a isso, mostrar que o corpo PCD pode trabalhar na televisão, pode trabalhar como comunicador e quero crescer ainda mais nisso. Rafa, que delícia de papo. A gente te delícia, ouviria muito, muito, muito mais vezes, Que por delícia. muito mais tempo. Mas assim, dê o prazer das pessoas te conhecerem, então, um pouco mais. Fala seus canais de comunicação. Bem, gente, aqui Rafa Brunelli esperando vocês no Instagram, Rafa Brunelli com 2 L's. Lá vocês vão dar risadinha, vocês vão aprender, vocês vão se empoderar. E você, pessoa com deficiência, principalmente, venha para você aprender também a perceber a gente de uma outra maneira. Obrigada, Rafa. Obrigado eu, gente. Obrigado, Rafa. Obrigado. Olha, adorei o papo, foi bastante simpático, bastante produtivo, Muito. né? Bom, que bom. Chegou ao fim o Diversidade de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Lembrando que o nosso programa acontece todas as segundas e sextas-feiras, às 13 horas. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o nosso portal. E nós ficamos por aqui. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.